Você conhece essa prisão, essa que não tem grades nem paredes frias, mas te sufoca por dentro, rouba seu ar, acelera seu coração até que ele pareça querer explodir? Essa que te aprisiona na sua própria mente, em um loop incessante de e se, e agora? A ansiedade, um parasita silencioso que se alimenta do seu futuro, um grito surdo que ninguém mais ouve, mas que te ensurdece. Você já tentou de tudo, não é? Respirar fundo, meditar, contar até 10. Mas a voz, ela sempre volta. Aquela voz implacável, o eco distorcido da sua própria voz, te lembrando de cada falha potencial, cada desastre iminente. E se eu te dissesse que existe uma única prática, capaz de silenciar essa tormenta, de te dar de volta a paz que você pensou ter perdido para sempre? Uma prática tão antiga quanto o tempo, sussurrada por sábios há milênios, mas esquecida no turbilhão da nossa era moderna, obcecada por soluções rápidas e superficiais. O que você faria se eu te mostrasse o caminho para essa paz absoluta, que reside não na ausência de problemas, mas na sua invencível capacidade de enfrentá-los? Havia um homem. Seu nome, Rafael. Era um arquiteto renomado. Linhas limpas, projetos audaciosos, uma mente que construía catedrais no papel e transformava paisagens urbanas. Por fora, a imagem da calma, da competência, do sucesso inabalável. Por dentro, porém, Rafael morava em uma tempestade perpétua. Uma ansiedade que o perseguia como uma sombra, especialmente quando o sol se punha e o silêncio da noite amplificava os demônios internos. Ele se deitava na cama e a mente começava seu espetáculo de horrores. Não eram fantasmas, mas os e se do amanhã, do próximo mês, do ano seguinte. E se o projeto falhasse? E se o cliente desistisse, levando anos de trabalho com ele? E se ele adoecesse gravemente, perdendo sua capacidade de criar? E se a falência o engolisse e ele perdesse tudo? O apartamento, a reputação, a própria identidade? O coração disparava. O suor frio escorria. As paredes do quarto pareciam se fechar, cada centímetro cúbico de ar diminuindo até sufocá-lo. Ele se levantava, andava pela casa, tentava ler, tentava trabalhar, mas a névoa pegajosa da ansiedade o envolvia, não o deixando respirar. Era um inferno particular, sem fogo, mas com uma agonia gelada, paralisante. Rafael buscou ajuda, terapia, medicação, yoga, mindfulness, dietas especiais, retiros espirituais. Cada promessa, um sopro de esperança, seguido por um mergulho ainda mais profundo na desilusão. Os sintomas aliviavam por um tempo, sim. Mas a raiz, a fera que vivia em seu peito, apenas adormecia. E quando despertava, vinha com mais força, mais fome, mais fúria, como se tivesse aprendido a se adaptar às suas tentativas de domá-la. Um dia, em uma livraria empoeirada de um bairro antigo, quase por acaso, seus olhos caíram sobre um volume esquecido, com a capa desbotada. Sobre a tranquilidade da alma, de Sêneca. O nome já era um convite, um aceno de esperança em meio ao desespero. Rafael o comprou, sem grandes expectativas. Já havia lido tanto, tentado tanto. O que mais um livro poderia oferecer? Na primeira noite, enquanto a ansiedade apertava sua garganta como um laço, ele abriu o livro. As palavras de um filósofo morto há quase 2000 anos pareciam falar diretamente à sua alma, cortando o ruído da sua mente. Não eram conselhos piegas, nem promessas vazias. Eram verdades brutais, destiladas da experiência humana. A prática estava ali, escondida entre linhas, quase como um segredo sussurrado através dos séculos, uma chave para uma liberdade que ele jamais imaginou. Não era sobre controlar o futuro. Não era sobre evitar o perigo. Era sobre aceitá-lo. Não com passividade, mas com uma coragem fria e calculista, uma preparação ativa para o pior.
Era chamada de premeditatio malorum, a premeditação dos males. A princípio, Rafael achou aquilo absurdo. Como pensar no pior poderia trazer paz? Isso não alimentaria ainda mais a ansiedade, tornando-a ainda mais real. Mas Sêneca insistia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele argumentava que a preocupação é um ensaio mental de um desastre que você não controla, enquanto a premeditatio malorum é um ensaio mental de um desastre que você prepara para enfrentar. É a diferença entre ser uma vítima passiva da sua mente e um estrategista ativo da sua resiliência. Naquela noite e nas noites que se seguiram, Rafael tentou. Deitado no escuro, em vez de lutar contra os pensamentos que o assombravam, ele os convidava para perto, os examinava sob a luz fria da razão. E se o projeto falhasse? Ele imaginava. Sim, falharia. O cliente ficaria furioso, a imprensa o ridicularizaria. As perdas seriam imensas, financeiras e de reputação. Ele teria que vender o apartamento, o carro. Viveria de forma humilde, talvez em um quarto alugado, com o cheiro de mofo e a solidão como companheiros. Comeria pão e água. As pessoas o julgariam. Ele veria o desprezo em seus olhos, a pena disfarçada. Ele sentiria a humilhação de ter que pedir ajuda, de ver seu legado desmoronar. Era excruciante. As primeiras vezes, a ansiedade explodia mais forte do que nunca. Ele suava, tremia, a bile subia à garganta, mas ele persistia. Forçava-se a sentir cada detalhe do cenário catastrófico, a vivenciá-lo com todos os sentidos, como se já estivesse acontecendo. E então, algo estranho começou a acontecer. Depois de exaurir cada cenário terrível, de se imaginar no fundo do poço, de sentir a dor da queda, a vergonha, a perda, a mente, por um instante, silenciava. Era como se o monstro da ansiedade, ao ser confrontado diretamente com seus maiores medos, ao ter suas ameaças validadas e exploradas, perdesse seu poder. Porque ele, Rafael, já havia visitado o abismo, já havia sentido a dor, e ele ainda estava ali, inteiro, respirando, vivo. A revelação veio com a clareza de um raio. Se ele podia suportar isso na mente, ele podia suportar na vida real. A prática estoica não era sobre evitar a dor, mas sobre abraçá-la no campo da imaginação, para que quando a realidade chegasse, ela não fosse uma surpresa, um choque paralisante, mas algo já conhecido, já digerido, uma vacina mental contra o veneno do medo. Ele aprendeu a se perguntar: qual é o pior que pode acontecer? E se acontecer, eu posso suportar? Eu posso sobreviver a isso? O que realmente está sob meu controle nesta situação? E a resposta, sempre, era um silencioso, mas firme: sim, eu posso. E o que não está sob meu controle, eu aceito. A paz não veio em um flash. Veio em ondas. Noites de terror foram substituídas por noites de incômodo. Incômodo por noites de aceitação. E a aceitação evoluiu para uma serenidade que ele jamais pensou ser possível. A vida de Rafael não se tornou isenta de problemas. Clientes ainda eram difíceis, projetos ainda falhavam às vezes. Um cliente cancelou um projeto importante no último minuto. Em vez do pânico habitual, veio uma calma estranha. Ele já havia falido 1000 vezes em sua mente. A tempestade interna, ela havia recuado. Ele não reagia mais com pânico, mas com uma mente clara, capaz de ver as soluções, não apenas os obstáculos. Ele havia desarmado o maior inimigo, o medo do futuro, a antecipação da dor. Premeditatio malorum não era uma fuga da realidade. Era uma preparação para ela, uma vacina contra o veneno da ansiedade. Ao enfrentar o pior em sua mente, ele se libertou do seu poder paralisante. Ele descobriu que a paz não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem perder a si mesmo. De
de controlarmos o que está em nosso poder, nossa mente, nossas reações, nossa preparação e aceitar o que não está. Então você também se sente preso nessa tormenta incessante, essa que te sufoca, te consome, te impede de viver plenamente? Você consegue imaginar como seria ter essa paz? Essa que não depende das circunstâncias externas, mas nasce de dentro, imbatível, inabalável, porque foi forjada no calor da sua própria coragem. Você acredita que essa única prática, tão simples em sua essência e ao mesmo tempo tão desafiadora em sua execução, pode realmente silenciar a ansiedade e te dar a paz absoluta? Você já viveu algo parecido com essa prisão mental? Aquela que te faz questionar tudo, até sua própria sanidade, te roubando o presente enquanto te tortura com um futuro incerto? Se essa história te tocou, se essa revelação te chocou e te deu um vislumbre de esperança, é porque este vídeo precisava sim chegar até você. Não é coincidência. Inscreva-se no canal, mas só se tiver a coragem de olhar para dentro, de confrontar o abismo em sua mente. Só se tiver a ousadia de confrontar seus próprios demônios e reivindicar a paz que é sua por direito, uma paz que não pode ser tirada, porque você a construiu. Porque a jornada para a paz absoluta, ela começa agora, com a sua decisão de enfrentar o que mais te assusta. Qual tormenta você está pronto para silenciar? Deixe seu comentário. Eu estou aqui, esperando. E para aqueles que sentiram o chamado e estão prontos para dar o próximo passo no seu despertar, quero apresentar algo especial. O curso Nova Consciência 5D é mais do que uma chave para desbloquear sua conexão com o universo. É um mapa para alinhar sua energia com as forças cósmicas que estão despertando agora. Com sessões de reprogramação vibracional e ferramentas práticas, ele te ensina a acessar sua intuição mais profunda e co-criar a realidade que você merece. Acesse agora o link na descrição e comece sua jornada para a Consciência 5D hoje. O universo está te chamando.